Nada posso fazer. Deus me ajude. Amém. A palavra se espalha. O advento da máquina impressora tornou possível a difusão da Bíblia como nunca antes. Mas isso não aconteceu de uma só vez. Essa Bíblia em galês pertenceu a uma jovem garota, Mary Jones. No verão de 1800, Mary Jones saiu da sua casa no povoado de Welsh, em Llanfihangel, para andar 40 quilômetros até Bala, ao norte de Wales. Ela foi sozinha. A maior parte do caminho descalça, para poupar seus sapatos. Sua caminhada foi feita pela zona rural. Nada poderia detê-la. Nem mesmo a tempestade que se aproximava. Durante 6 anos, desde que ela tinha 10 anos, Mary queria ter sua própria Bíblia mais do que qualquer outra coisa no mundo. Ela criou galinhas e vendeu os ovos para ganhar dinheiro para comprar a Bíblia. Quando ela conseguiu o suficiente, ela saiu para o único lugar em Wales onde ela poderia comprar uma Bíblia. Este lugar era em Bala. 40 quilômetros depois, ela chegou e encontrou o reverendo Thomas Charles, que tinha as Bíblias. Mas havia sobrado apenas uma, que ele havia prometido a outra pessoa. Quando ouviu a história de Mary, o reverendo Charles decidiu que a outra pessoa poderia esperar. Mary finalmente poderia ter a sua própria Bíblia, para ler e alegrar seu coração. A dedicação da jovem Mary tocou os corações dos líderes cristãos na Grã-Bretanha e entusiasmou a formação da Sociedade Bíblica da Grã-Bretanha em 1804. Daí iniciaram-se sociedades bíblicas por todo o mundo. Elas hoje distribuem milhões de cópias das Escrituras a cada ano e em centenas de línguas. As traduções da Bíblia. Nos primeiros tempos, os crentes tinham o desejo das Escrituras em suas línguas maternas. Durante séculos, a tradução da Bíblia foi lenta. Aqui vocês veem o número de traduções feitas de século a século. Mas agora, olhem o que tem acontecido nos últimos 200 anos. Existem partes da Bíblia em cerca de 2.000 línguas. Hoje é previsto que dentro de 1 ou 2 gerações, a Bíblia deva ser traduzida em cada língua conhecida na Terra. Milhares de linguistas do mundo em áreas remotas hoje mesmo estão realizando esta tarefa. A influência da Bíblia. A Bíblia tem mudado radicalmente inúmeras vidas. Isso pode ser visto através da história de várias pessoas de diversas culturas e conhecimentos. Agostinho, nascido no norte da África no ano 354, foi um brilhante estudante. Ele procurou seguir os filósofos populares da sua época. Vivia com uma mulher que não era sua esposa e teve um filho que não era de seu casamento. Um dia ele leu as Escrituras e sua vida foi transformada. Ele devotou-se inteiramente a Deus. Como o antigo Império Romano desmoronou diante dos avanços dos bárbaros, os escritos de Agostinho examinaram os caminhos de Deus, dando fundamento ao mundo na Idade Média, e seus escritos são lidos ainda hoje. São Francisco de Assis, na Itália, era filho de um rico mercador. As palavras de Cristo na Bíblia o impeliram a renunciar sua fortuna e ter uma vida de trabalho. O seu amor por Deus, humanidade e natureza influenciam multidões ainda hoje. John Wesley contou como seu coração foi largamente modificado em 1738 pelo prefácio de Lutero ao livro de Romanos no Novo Testamento. Wesley conduziu o movimento que ergueu todo o clima moral da Inglaterra. Alguns historiadores dizem que o seu movimento pode ter salvo a Inglaterra de uma revolução sangrenta. Billy Graham,
Um garoto de uma fazenda na Carolina do Norte nunca tinha ouvido nada sobre igreja ou religião. Ele trouxe a mensagem de Deus para mais pessoas do que qualquer outro. Por que milhões de pessoas de cada continente querem ouvi-lo? A mensagem do Sr. Graham sempre foi baseada na Bíblia. A palavra de Deus subsiste eternamente. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de Deus subsiste eternamente, diz a Bíblia em Isaías 40. Esse livro, eu creio, foi revelado por Deus ao homem. É o nosso guia, é a nossa bússola na vida. E Deus disse, a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. E quem não ouviu sobre o trabalho de Madre Teresa, cuidando dos pobres e desamparados? Ela disse que seu trabalho é baseado nas palavras de Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, onde Cristo diz que nós o ministraríamos quando cuidássemos do faminto, do pobre, do nu, do doente. Estas são algumas das pessoas mais influentes que já existiram. Elas fizeram raras contribuições ao nosso mundo. O que elas têm em comum é que todas elas se submeteram a um chamado que ouviram das páginas da Bíblia. A influência da Bíblia em nossa civilização é simplesmente incomparável. Ela tem inspirado algumas das maiores artes, influenciado a formação de nossas maiores instituições e erguido nossas sociedades ocidentais do barbarismo para a civilização. É um velho livro. Mas, de algum modo, o que ele diz sobre o significado da vida, sobre o que significa o ser humano, sobre o que é importante, sobre como devemos viver, sobre como achar paz para nossas almas, ainda fala às pessoas hoje, como vem fazendo em todas as gerações desde que ela nos foi dada. Sou Russell Bolton. Obrigado por estar conosco.